No Dia das Mães, eu não recebi nenhuma mensagem da minha filha, nem um Feliz Dia das Mães. Só no dia seguinte de manhã, ela apareceu na minha casa com um livro de receitas velho, manchado de gordura e uma vassoura. Jogou os dois na bancada da cozinha como se estivesse jogando fora o jornal de ontem. Toma, disse, tirando o casaco. É o seu presente do Dia das Mães. Você está aposentada agora, então pensei que seria legal você treinar na cozinha, fazer umas comidinhas gostosas pra gente nos fins de semana, e essa vassoura nova é totalmente o seu estilo. A voz dela era leve, descontraída, como se minha vida girasse em torno de servi-la. Mas eu não conseguia tirar da cabeça as fotos que vi na véspera, navegando nas redes sociais. A sogra dela, Dona Clara, exibindo um colar brilhante da Tiffany. A madrasta, Dona Lúcia, posando numa varanda com uma caixinha azul na mão. Emojis de coração na legenda. Não consegui segurar o tom cortante na voz. Isso é uma piada? Ela revirou os olhos e deu de ombros. Você tem ideia de quanto custam os colares hoje em dia? Se você quer tanto um, devia comprar você mesma. Depois se inclinou para mim, com a voz aguda e debochada. Minha sogra me deu um marido incrível. A Lúcia garante sopa quente quando chego tarde do trabalho. Com quem eu escolho ser legal? Isso é problema meu. E sem mais, bateu a porta com força, como se eu tivesse que correr atrás dela e pedir desculpas. Mas não corri. Quem acabou chorando foi ela. 3 dias depois, ela voltou, com os olhos cheios d'água, praticamente implorando por outra chance. Eu franzi a testa e apontei para o livro de receitas velho e manchado, ainda na mesa. O que é isso? Sofia bufou e deu uma explicação qualquer. Você já esqueceu? Ontem foi Dia das Mães. Eu sou seu anjinho, lembra? Como se eu pudesse esquecer. O dia inteiro meu feed esteve lotado de mensagens de Feliz Dia das Mães. No escritório, todas as mulheres recebiam ligações, flores, presentes. E eu, sentada sozinha, esperando desde a manhã até a noite. Nenhuma mensagem da Sofia. Ela deve ter percebido minha falta de entusiasmo. O rosto dela se contorceu de vergonha, mas ela insistiu mesmo assim. Tá, o livro é meio velho, mas achei num mercado de antiguidades. São receitas escritas à mão, passadas por décadas. Pensei que sua comida é meio sem graça, então talvez te ajude. E a vassoura, bem, notei que a sua estava gasta. Ela sorriu, com aquele tom leve e etéreo ainda na voz. Você não tá ficando mais jovem, sabe? Tá na hora de desacelerar, arrumar um hobby. Talvez testar essas receitas ou deixar comida pronta para mim. Ter o que fazer. Eu a encarei por um tempo, e quando ela acrescentou, tô falando sério, percebi que ela não estava brincando. Aquele livro de receitas caindo aos pedaços e a vassoura foram o presente de Dia das Mães que ela escolheu, com tanto carinho. A verdade é que eu não ligava para o que ela me desse. Até um cartão desenhado à mão, como quando ela era pequena, com um "Mamãe, te amo", ficaria na minha geladeira até as cores desbotarem, mas isso era diferente. Em silêncio, peguei meu celular e procurei as postagens de ontem. Dona Clara, a sogra, Dona Lúcia, a madrasta. O mesmo colar em cada foto. Uma joia da Tiffany, refletindo a luz do sol. Legendas idênticas. Obrigada, minha querida, pelo presente tão especial. Nenhum presente é mais valioso que o seu amor. Sofia empalideceu. Ficou olhando a tela por alguns segundos antes de murmurar. Esqueci de te bloquear. Fiz cara de quem não entendeu. O que foi isso? Ela deu uma risadinha forçada. Mãe, por que você fica bisbilhotando as postagens dos outros? Foca na sua vida, seja feliz. E como se não tivesse acabado de se entregar, continuou com total arrogância. Minha sogra não tem filha. Me deu um marido tão incrível. Claro que quero que ela se sinta valorizada. E a Lúcia, mesmo não sendo minha mãe de verdade, me trata como se eu fosse filha dela. Até abriu mão de ter filhos por mim. Uma noite cheguei tarde pra caramba, e ela ainda fez sopa pra mim. Eu lembro disso até hoje. Quanto mais sincera ela parecia, mais profunda era a ironia que eu sentia no peito. Dei uma risada fria, amarga. Então, você comprou colares da Tiffany pras duas? E pra mim, sua mãe, que te criou, um livro de receitas, velho e uma vassoura. Não acha isso, nem que seja um pouquinho, uma tremenda injustiça? Falei com voz firme, mas com um toque de decepção. Sou sua mãe. Não mereço um pouco mais? A expressão da Sofia mudou na hora.
O tom dela endureceu. Por que você sempre se compara? Você não tá na miséria, tá? Podia comprar essas coisas você mesma, porque eu que tenho que fazer isso. A voz dela foi ganhando velocidade, volume e veneno. Você já pensou em mim? Sabe quanto custam esses colares? Mesmo um baratinho sai por 5 ou 6 mil. Desde quando você virou tão obcecada por dinheiro? Ficaria feliz se eu gastasse cada centavo que tenho com você? Ela pulou da cadeira, pegou a bolsa e correu para a porta. Mas, antes de sair, virou-se. Não é à toa que o papai disse que você é impossível. Tento fazer algo legal e você só reclama. Nunca devia ter vindo. Outras mães dariam tudo para economizar para os filhos, mas você só liga para as joias, só liga para você mesma. Não é à toa que o papai te largou. Não é à toa que você está sozinha. O rosto dela ficou pálido, e a voz tão aguda que quase quebrou. Mas eu não fiquei com raiva. Fiquei atônita, sem palavras. Para ela, eu não era nada além de uma mulher fracassada, abandonada por um homem. Um fracasso. Mas ela sabia a verdade. Tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Ainda morávamos na mesma casa. Ela viu tudo. O Ricardo traiu de novo, e eu já estava farta. Podia ter ficado para manter a família completa, mas não fiquei. Conhecia meus limites. Não ia me trair só para sustentar uma mentira. Ela sabia exatamente por que nos separamos, e hoje resolveu distorcer isso, usar para me humilhar. Depois da separação, ela escolheu morar com o Ricardo. Não me opus. O acordo dizia que eu não precisava pagar pensão, mas mesmo assim paguei a escola dela, as roupas, os acampamentos de verão, os celulares, as bolsas, as aulas de direção, tudo. Quando ela casou, dei 20 mil para ela comprar um carro. Em cada aniversário, em cada feriado, mandava um dinheiro extra, mesmo quando ela parou de atender minhas ligações. Não, eu não precisava de um colar chique, mas naquele momento me senti humilhada. Ela disse que estava ocupada ontem, mas eu vi as fotos do brunch com a Lúcia e as selfies com a Clara cortando bolo. Ela tinha tempo para elas, mas nenhuma mensagem para mim. Dizia que joias eram caras, mas o armário dela estava cheio de bolsas de R$ 1.000 e acessórios novos. Não era questão de dinheiro, ela simplesmente achava que eu não merecia. Onde foi que eu errei para ela achar que o parto da sogra ou a sopa da madrasta valiam mais que uma década de amor incondicional? Mas antes que eu pudesse falar, Sofia saiu furiosa de novo. Eu a conhecia. Essa era a parte em que ela esperava que eu corresse atrás, pedisse desculpas, mandasse uma mensagem implorando para fazer as pazes. Mas dessa vez, eu não fiz isso. Pela primeira vez, entendi com uma clareza cortante. Minha filha nunca me viu de verdade como mãe. Passou uma semana inteira. Não liguei, não mandei mensagem. Até que uma noite o interfone tocou. Abri a porta e lá estava a Sofia, com o Eric do lado. Ele tinha aquele sorriso meloso de sempre. Entrou e me levou com cuidado para a cozinha. Ana, vocês brigaram feio, né? Perguntou baixo. Ela está há uma semana em casa, me implorando para trazer ela aqui para se desculpar. Depois de uma pausa, ele desviou o olhar e acrescentou. Além disso, a situação na minha empresa está meio complicada. Será que aquele seu amigo, que ajuda com garantias de empréstimo, toparia ajudar? Aí estava. A verdadeira razão por trás de todo aquele calor repentino. Ele não estava ali por mim, estava ali pelo dinheiro. Embora doesse por causa da Sofia, não foi o suficiente para me convencer. Assenti de leve. Entendi. Olhei para Sofia. Ela estava de lábios cerrados, braços cruzados, visivelmente infeliz, mas com um brilho de culpa nos olhos. Era minha única filha, eu a mimei demais. E, apesar de tudo, uma partezinha de mim queria perdoá-la. Notando minha hesitação, Eric entrou na conversa. Vamos lá, dona Ana, relaxa. A Sofia me disse que está arrependida do jeito que lidou com o presente. Até disse que quer te compensar, dessa vez com algo em dobro. Suspirei, prestes a dizer algo, até que Sofia me cortou de forma brusca. Do que você está falando? Disparou. Não era ela que tinha que se desculpar comigo. Desde quando sou eu que tenho que comprar mais presentes? Virou para mim, com a voz fria e dura. Em dobro? Sério? Ela não merece. E não vamos esquecer, foi o papai que me criou. Ela nunca gastou um centavo para me criar. Não devo nada para ela.
Depois deu um passo à frente, quase apontando o dedo na minha cara. Não ouse me fazer sentir culpada. Tô te avisando agora. Isso nunca vai acontecer. Primeiro descobre quem tá errado. Aí a gente pode falar de perdão. E dito isso, pegou a mão do Eric e saiu furiosa para a porta. Mas eles não foram embora de imediato. Começaram a discutir na varanda. Fiquei dentro de casa, mas não consegui evitar. Me arrastei até a porta. A voz da Sofia estava alta, irritada. Por que você tá bajulando ela? Por que não guarda essa energia para Lúcia ou para o meu pai? Eric suspirou. Calma, amor. Não leva assim. Tô fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Ela tem dinheiro. Você é filha única. Se a gente se afastar agora, vamos sair perdendo. Pensa bem. Compra um colar de R$ 1.000 e talvez ela te dê um relógio de 15 mil em troca. Não tá vendo a conta? Sofia riu com desdém. Acha que eu não sei disso? Claro que sei. Ela não tem mais ninguém. Para quem mais ela deixaria o dinheiro? Não preciso bajulá-la. Ela vai me dar as coisas de qualquer jeito. Se você não tivesse me arrastado até aqui, ela provavelmente já teria me escrito amanhã para se desculpar, talvez até com um presente. Não vi o rosto dela, mas a voz dela transborda confiança, como se o mundo inteiro estivesse no bolso dela. Eric deu uma risada curta, desconfortável. Mesmo assim, ela é sua mãe. Mas as palavras do Eric não vinham de culpa ou carinho. Vinham de desespero. A empresa dele estava em apuros. O fluxo de caixa tinha secado. Ele tinha um empréstimo que não conseguia pagar, procurando desesperadamente alguém, qualquer um, para ser fiador, e por isso veio atrás de mim. Pelo que ouvi, estava claro que Sofia não fazia ideia. Uma vez dei um buquê de cravos de liquidação para o Dia das Mães. E ela guardou num vaso por 2 semanas como se fosse uma joia rara. E agora dou um livro de receitas e uma vassoura. E de repente sou um monstro ingrato. Sério? O que mais ela quer? Chega. Já tinha ouvido o suficiente. Abri a porta com força. O barulho os assustou. O rosto da Sofia ficou pálido por um instante antes de se fechar na defensiva. Tava ouvindo escondido? Disparou. Nossa, você tá muito entediada. Eric segurou o braço dela, tentando acalmar, mas já era tarde demais. Percebendo o peso das palavras dela, Sofia tentou suavizar, fingindo graça. Tá, eu te perdoo. No próximo Dia das Mães vou ser mais justa. Feliz agora? Me perdoa? Pisquei e ri. Uma risada crua, oca, que veio de algum lugar fundo no peito. O rosto dela endureceu. A arrogância sumiu, trocada por um lampejo de raiva. Do que você tá rindo? Você não abriu a porta para se reconciliar. Para que fingir isso? Quer que eu me ajoelhe ou algo assim? Nem lembrava por que abri a porta. Me abaixei, peguei o saco de lixo que estava perto da porta e joguei nos braços dela. Não, só vim te lembrar de não esquecer sua obra-prima culinária. Você tá certa. O juiz deu a guarda para o seu pai. Legalmente, não tem nada que nos conecte. Você já tem 2 mães. Não se incomode em fingir carinho comigo. Foi a primeira vez que falei com ela assim. O rosto da Sofia ficou vermelho como tomate, tremendo de raiva. Nossa, tá bom. Então é assim que você é? Abandonaria sua própria filha por causa de um presente? Beleza, você disse. A partir de agora, não sou sua filha, e você não é minha mãe, cada uma pro seu lado. Mas eu não me abalei. Com calma, peguei meu celular e disquei um número na frente deles. Oi, seu Carlos. Sou eu. Sobre aquele empréstimo que a gente conversou, pensei bem. Pesquisei sobre as empresas do Eric. O risco é alto demais. Desculpa, mas não posso arriscar minha aposentadoria. Sofia virou a cabeça pro Eric. Sua empresa? O que aconteceu? Por que não me contou? Eric parecia que tinha levado um raio. O rosto dele ficou pálido. Ia te contar quando as coisas se ajeitassem. Sofia não esperou mais. A mão dela desceu rápido. Um tapa na cara dele. Te falei, só investimentos inteligentes. Você não consegue tomar uma decisão nem para salvar sua vida. Expansão, quem você acha que é? Depois ela virou para mim, usando aquele tom meloso que achava que funcionava. Mãe, não faz assim, sou sua única filha. Se você não me ajudar, para quem mais você vai ajudar? Tá, o Dia das Mães foi culpa minha, mas esse empréstimo é sério. A gente precisa mesmo. Se você não ajudar, acabou nossa relação. Olhei para ela, fria como gelo. Minha voz saiu monótona. Acabou? Você errou a cronologia, Sofia. Nossa relação acabou quando você tinha 10 anos.
Desde então, fui eu me enganando, deixando você pisar na minha dignidade. Não se preocupe, não vou te incomodar de novo. E espero que você nunca mais apareça na minha porta. Com isso, fechei a porta na cara dela. Ela começou a bater na mesma hora, gritando: "Abre essa porta! Sou sua filha! Você não pode me tratar assim. Vai se arrepender." Não respondi. Depois de mais alguns socos, ela cansou. Então gritou, o veneno pingando de cada palavra: "Tá bom, vou pra Lúcia. Ela vai me ajudar. Ela abriu mão de ter filhos por mim, lembra? Não venha rastejando atrás de mim quando estiver velha, paralítica, precisando de alguém para cuidar de você. Mesmo que você morra, não vou reclamar seu corpo." Uma última chute na porta. Eric tentou segurá-la, mas ela se soltou. Saí para a varanda e vi eles indo embora, pisando firme na calçada. Um sorrisinho irônico se formou no meu rosto. "Sofia, espera até descobrir. A Lúcia não abriu mão de ter filhos por você. Vai ser uma grande surpresa." Por quase 2 semanas não entrei em contato, nem ligações, nem mensagens. Mas eu sabia de tudo o que aconteceu depois. Meus amigos antigos sabiam o quanto eu fiz pela Sofia. Paguei o casamento dela, usei contatos para arrumar emprego, larguei tudo para levar remédio quando ela pegou gripe. Para eles, Sofia era praticamente minha segunda pele. Então, quando ela saiu pela minha porta, as notícias chegaram rápido. A primeira parada depois da minha casa foi na casa do Ricardo, com a verdadeira mãe dele, Lúcia. Lúcia tinha acabado de receber o colar do Dia das Mães. Claro, recebeu eles com um sorriso radiante. Mas assim que explicaram o motivo da visita, o clima mudou. Lúcia ficou em silêncio, depois forçou um sorriso educado. "Chegaram tarde", disse. "Acabamos de comprometer todo o nosso dinheiro. Até pegamos empréstimo no banco. Estamos no limite do orçamento. Esquece o dinheiro. Nem como fiadores a gente pode ajudar agora." Sofia, sempre tão arrogante na minha frente, nem ousou levantar a voz. Ficou olhando para os sapatos e murmurou: "Sei que é pedir muito, não devia ter vindo." Depois de serem rejeitados ali, foram para a casa da mãe do Eric, Dona Clara. Dona Clara não era uma pessoa fácil. Viúva jovem, criou 2 filhos sozinha e desenvolveu uma casca grossa ao longo de anos difíceis. Não fingiu um sorriso como a Lúcia. Assim que entraram, ela estreitou os olhos. "Então foi por isso que me deu aquele colar", disse, revirando os olhos. Não sabia que tinha um preço. Fez um gesto com a mão, dispensando. "Esse dinheiro é para a casa do João. Nem tentem. Resolvam a empresa de vocês sozinhos." A porta bateu. Sofia ficou paralisada, a boca entreaberta, como se tentasse formular uma resposta. "Clara, juro, não tô tentando te usar", disse. "É que ficamos sem opções. Sim, a empresa do Eric está numa fase ruim, mas a gente vai devolver o dinheiro. Se você pudesse..." "Não me ouviu da primeira vez?" cortou Dona Clara, batendo o copo d'água na mesa com força, fazendo o porta-copos tremer. "Meu dinheiro é pro João. O Eric insistiu que eu investisse no projetinho dele. Agora ele estragou tudo e espera que eu limpe a bagunça. Se acha que o colar foi uma troca, toma, devolve." Ela tirou o colar no meio da frase e jogou na mesa com um baque. "Vivo há tempo demais para cair nisso. Não são os primeiros, e com certeza não serão os últimos. Acabou." Sofia não se mexeu. O rosto dela estava completamente branco. Ainda tentou forçar um sorriso, mas não saiu. "Sério que você não vai nos ajudar?" A voz dela tremia. Não de pena, mas de uma raiva que ela mal conseguia segurar. "Te tratei como se fosse minha mãe." Dona Clara deu uma gargalhada. "Sua mãe, querida?" "Não sou sua mãe, sou sua sogra. Quando foi que você me tratou como família de verdade? Desde o começo era sobre meu dinheiro. Agora que precisa de algo, de repente sou mamãe? Não tá meio tarde?" Foi como um tapa. Sofia ficou paralisada por uns segundos, depois virou e saiu furiosa, sem nem olhar para o colar. Eric estava esperando do lado do carro. Abriu a boca para perguntar algo, mas Sofia entrou sem dizer nada, bateu a porta, ele ligou o carro e saiu cantando pneu. Por dentro, Dona Clara balançou a cabeça. "Acham mesmo que vivi tanto tempo e ainda posso ser manipulada por 2 amadores?" Depois do fiasco tentando conseguir dinheiro, Sofia ficou em silêncio por 2 semanas. Pensei que finalmente tinham desistido. Mas não foi a Sofia quem voltou, foi o Eric.
Naquela noite, enquanto limpava aqui a cozinha, meu celular vibrou com uma mensagem. Dona Ana, podemos nos encontrar? Só eu, sozinho. Não mencionou empréstimos nem a Sofia, só queria conversar. Respondi com uma linha. Amanhã, 2 da tarde, café do Zé. Era uma cafeteria local tranquila, a 2 quadras de casa, perfeita para uma conversa sem drama. Ele chegou cedo. Tava de blazer casual, cabelo penteado com gel, cada detalhe bem cuidado. Levantou quando entrei e puxou a cadeira para mim. Dona Ana, disse com um sorriso ensaiado. Obrigado por me encontrar. Não retribuí o sorriso. Vai direto ao ponto. O que quer? Ele engoliu em seco. Sei que você tá chateada com o jeito que lidamos com as coisas. Não vim aqui para dar desculpas. Só queria saber se ainda tem espaço para reconsiderar. Reconsiderar o quê? Eu ser fiadora do seu empréstimo ou transferir o dinheiro direto para sua conta? Perguntei sem rodeios. Ele hesitou. Não era bem isso. Dei uma risadinha amarga. Não era? Da última vez que você esteve na minha casa, levou menos de 20 minutos para calcular que um colar de R$ 1.000 podia te render uma herança milionária. E agora tá aqui falando de sentimentalismo. Ele baixou o olhar em silêncio. Tirei um documento da bolsa e joguei na mesa. O relatório de auditoria de 2023 da empresa dele. Pedi para um amigo dar uma olhada nos dados. 2 ciclos de desenvolvimento falhados. Risco de calote, ativos congelados. Eu sabia de tudo antes dele abrir a boca. A expressão dele vacilou. Se você tivesse confessado que o negócio estava afundando, talvez eu tivesse considerado ajudar pelo bem da Sofia. Mas vocês se uniram contra mim, achando que eu era um alvo fácil. Vieram até mim sabendo exatamente por quê. Mas já pensaram que eu não sou mais aquela mãe? Não sou mais a que só diz sim. Ele murmurou. Dona Ana, eu não sabia o que fazer. Os bancos não me emprestam e a Sofia não sabe o quanto. Fiquei olhando para ele. Você disse para ela que vinha me encontrar? 2 segundos de silêncio. Ele negou com a cabeça. Assenti e dobrei os papéis. Então você não só mente para mim, como mente para sua mulher enquanto corre atrás de dinheiro pelas costas. Ela acha que você está segurando as pontas enquanto tenta jogar as consequências em cima de outra pessoa. Se você se importasse de verdade, começaria contando a verdade para ela. Eric levantou a cabeça, mudando o tom. Então é isso? Vai deixar a gente afundar? Sabe que a Sofia não tem mais ninguém além de você. Se não ajudar, ela vai perder tudo. Olhei fixo para ele. Eu não quebrei nada. E não sou responsável pela sua imprudência. Você quis brincar com fogo. Não sou eu que tenho que me queimar por isso. Ele abriu a boca de novo, mas as palavras não saíram. O olhar dele caiu para o relatório de auditoria. Depois se levantou. Entendi, dona Ana. Você é cruel mesmo. Saiu rápido, sem olhar para trás. Fiquei lá, olhando o café dele esfriar, intocado. Naquela noite, li o relatório de auditoria de novo, depois uma terceira vez. As linhas em vermelho chamaram minha atenção. Beira do calote, ativos principais congelados, rodadas de financiamento falhas. Mas não era a preocupação que me arrepiava. Era perceber que, por anos, eu não fui nada além de uma linha na planilha deles. Fundo de emergência, dona Ana. Sem necessidade de aprovação. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. Preciso revisar meu testamento. Disse com clareza. Ele fez uma pausa. No momento, Sofia é a única beneficiária. Casa, contas de aposentadoria, fundos de contingência. Quer revogar tudo? Sim, respondi. Tudo. Quero criar um fundo irrevogável e tirar ela e o marido de qualquer direito sucessório. Entendido. Podemos estruturar um fundo em vida com uma conta separada para os seus gastos pessoais. O que quer fazer com o resto dos bens? Pensei por um momento. Quero usar eu mesma e criar um fundo comunitário para apoiar programas de empoderamento para mulheres idosas. Excelente. Começo já. Ao desligar, senti uma mudança, como se a liberdade finalmente estivesse ao alcance, só faltando uma assinatura. Nos dias seguintes, revoguei todos os acessos que já tinha dado a Sofia. Ela era meu contato de emergência no banco. A substituta no seguro da casa. Tudo feito pelo bem dela, eu dizia. Agora vi claro o que era, uma porta dos fundos para minha vida. Lembrei de algo de anos atrás. Foi logo depois que ela casou.
A primeira startup do Eric faliu. Eles deviam dinheiro rápido. Sofia me ligou, desesperada. Mãe, ajuda a gente com o saldo? Estão faltando 4.000. Se não cumprirmos o prazo, semana que vem a gente entra em default. Eu estava na sala de espera de um hospital, com um amigo fazendo exames. Não fiz perguntas. Só transferi o dinheiro. Umas 2 semanas depois, vi a última postagem dela nas redes. Estavam num vinhedo em Campos do Jordão, posando para uma sessão de fotos de casamento com roupas novas. Não falei nada, não perguntei, não me irritei. Pensei, jovens ligam para aparências. Talvez ela não tenha percebido que 4.000 não caem do céu. Mas agora sei. Não é que ela não percebeu. É que eu ensinei que ela nunca precisaria perceber. Eu sempre a cobriria. Naquela tarde, sentei na cozinha e olhei um desenho a lápis que Sofia fez quando criança. Ela e eu, de mãos dadas, em cima de um arco-íris. Levantei, tirei da geladeira e guardei numa gaveta. Não para jogar fora, só para parar de me enganar. Essa relação tinha acabado. Eu não era o caixa eletrônico dela. Não era a rede de segurança emocional. Era só uma mulher mais velha tentando curtir a aposentadoria em paz. Entrei em contato com uma corretora de imóveis e coloquei minha casa de 3 andares à venda. Tinha uma cidadezinha litorânea perto, tranquila e charmosa. Fiquei lá uma vez e o dono da casa mencionou que ela podia ser vendida. Então liguei. A casa ainda está disponível? Quero comprar. O corretor disse, na verdade sim, recebemos uma oferta, mas se for sério, podemos fazer uma avaliação rápida. Não hesitei. Pago à vista. Quando minha vida começou a entrar nos eixos, soube da novidade. Sofia finalmente descobriu o segredinho da Lúcia. Ela já estava em crise com a enxurrada de contas atrasadas pipocando no celular. Começou a fuçar os registros da empresa do Eric e quanto mais cavava, pior ficava. As finanças eram um caos total. Cada passo a afundava mais. Sabia que não aguentariam muito tempo. Precisavam de ajuda de novo, mas a última vez que pediu dinheiro para Lúcia ainda doía. Então, dessa vez, mudou a abordagem. Sem perguntar, só um gesto. Resolveu pagar a próxima fatura do cartão da Lúcia como surpresa. Não custa muito, pensou. Só comida, cartões, um pouco de maquiagem. Pegou o envelope velho de faturas que Lúcia tinha passado casualmente e entrou no site do cartão. Tentou resetar a senha com o aniversário da Lúcia. Deu certo. Abriu a página do extrato, pronta para tirar print do pagamento e mostrar para Lúcia depois. Mas algo chamou a atenção no canto superior. Transferências recorrentes. Destinatária, Cecília Souza. Valor, R$1.000. Frequência, mensal. Sofia ficou olhando o nome. Cecília Souza. Não lembrava de Lúcia ter parentes com esse nome. Continuou navegando e achou mais. Cartões presente, despesas de viagem, uma compra no site da Tiffany, o preço exato do colar que Sofia tinha comprado. O coração dela disparou. Pulou do carro e entrou na casa da Lúcia, sem tocar a campainha, usando a chave reserva. Lúcia estava na cozinha, fazendo chá. Levou um susto ao vê-la. Sofia, o que você está fazendo aqui? Acabei de pagar a próxima fatura do seu cartão, disse Sofia, tentando manter a voz calma. Lúcia piscou e sorriu. Você não precisava fazer isso. Para quem você manda dinheiro todo mês? Insistiu Sofia. O ar mudou. A bolsinha de chá ainda flutuava na xícara. O rosto da Lúcia congelou. Sofia pressionou. Quem é Cecília Souza? Lúcia não respondeu. Colocou a bolsinha de chá com cuidado. Você mexeu nos meus extratos. Sabe por que fiz isso? A voz da Sofia vacilou, tentando manter o tom. Queria te ajudar porque acreditava. Acreditava mesmo que você não tinha filhos porque me amava como se eu fosse sua. Pensei que era sua família. Lúcia se apoiou na bancada. Após um longo silêncio, finalmente falou. Nunca disse que não tinha filhos. Sofia piscou. Tenho uma filha, em Florianópolis, continuou Lúcia. Do meu primeiro casamento. Nos separamos quando ela tinha 7 anos. Sofia soltou um som baixo, atônita. Então por que disse que não tinha filhos? Que foi por mim? Lúcia deu um meio sorriso, não cruel, só incrédulo. Você disse que era um sacrifício. Culpa sua. Não menti, não tive outros filhos. Mas se achou que isso era algo nobre, essa é que é a sua história, não a minha.
A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo da geladeira. Os pés da Sofia pareciam pisar em vidro. Você usou o dinheiro que te dei, o dinheiro que meu pai te passou. Deu tudo para ela. Lúcia tomou um gole de chá. É minha filha. E eu? A voz da Sofia quebrou. Os presentes que te dei, você mandou para ela também. Lúcia não respondeu. Só disse: o que seu pai me dá é escolha dele. O que faço com seus presentes é minha. Algo se partiu dentro da Sofia. Não alto, mas de repente. Tudo que ela achava real, a gratidão, o carinho, o laço de mãe e filha, sumiu. A sopa, o colar, as cartinhas de agradecimento que ela escreveu com tanto cuidado, tudo era um roteiro. Ela ficou parada na porta congelada. Depois, sem dizer nada, virou e saiu. Lúcia não foi atrás. No dia seguinte, Sofia apagou todas as fotos da Lúcia das redes sociais. Cancelou o cartão secundário, trocou o nome Mamãe 2 nos contatos por Lúcia Souza. Não contou para ninguém, nem para ela mesma. Sofia apareceu uma semana antes de eu me mudar. Sem ligar, sem mensagem. Só apareceu na porta da minha casa antiga, parada sob a árvore de ipê, com um casaco cinza escuro, o cabelo preso, o rosto sem maquiagem. Quando abri a porta, mal a reconheci. Sofia? Disse com a voz tão neutra quanto se estivesse assinando um pacote. Ela hesitou, talvez surpresa com o tom leve e distante do nome dela saindo da minha boca. Mãe, disse tímida. Posso entrar um pouquinho? Olhei para ela e me afastei. Tá uma bagunça. Vamos sentar no quintal. Sentamos na mesa velha do quintal. Tinha uma xícara de café na minha frente, ainda soltando vapor. Ela torcia a barra do casaco entre os dedos, como uma criança pega trapaceando numa prova. Eu passei dos limites com o que te disse antes. Não respondi, só levantei a xícara. Ela engoliu em seco. Sobre a Lúcia, eu não sabia. Acabei de descobrir. O que ela me disse não era o que eu pensava. Coloquei a xícara com cuidado. Não tô aqui para te culpar. Só vim me desculpar. Ela puxou a borda da mesa. Todos esses anos achei que te entendia. Pensei que você era mesquinha, egoísta, obcecada por dinheiro, mas agora vejo que quem estava sendo usada era eu. Ela me olhou. Mãe, tem alguma chance de voltarmos a como era antes? Encarei os olhos dela. Não tinha ódio, nem piedade, só clareza. Falei devagar. Você nunca se deu ao trabalho de me entender. Só me comparava com o quanto a Lúcia te adorava, com o preço dos colares dela, com o quanto ela era legal ou não. Não sou o tipo de mãe que você imaginava. Não fico de rodeios. Não finjo ser simpática. Só cozinhava quando você estava com fome, te levava ao médico quando estava doente, te abraçava quando chorava. Era tudo que eu tinha. Ela mordeu o lábio. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não deixou escapar um som. Sei que te machuquei muito ao longo dos anos, disse. E entendo se você não quiser me perdoar. Só queria tentar, ver se talvez você ainda pudesse me ver como a filha que um dia chamou de sua. Neguei com a cabeça. Não quero vingança e não preciso de perdão. Finalmente entendi. Nunca estivemos do mesmo lado. Uma desculpa só não vai consertar isso. Ela ficou lá, congelada. As lágrimas caíam em silêncio. Te levo até a saída, disse. Ela negou com a cabeça. Vou sozinha. Ela se levantou, foi até a porta e parou com a mão na maçaneta. Você não me vê mais como sua filha. Não hesitei. Deixamos de ser mãe e filha há muito tempo. Agora somos devedora e credora. Você nunca percebeu que a dívida não era dinheiro, era respeito. Os ombros dela tremeram levemente. Depois ela abriu a porta e saiu. No momento em que a porta fechou, soltei um suspiro profundo. Foi como se finalmente tivesse largado um peso de 20 anos. Depois que ela foi embora, não chorei, não parei. Só terminei minha lista de bagagem, arrumei minhas coisas com cuidado na mala nova que comprei. Naquela noite, confirmei com o corretor. A casa nova era oficialmente minha. Me mudaria na semana seguinte. Não dei o endereço para ninguém. Não deixei uma chave reserva. A vida pode seguir sem família, mas não sem uma saída. E pela primeira vez, finalmente encontrei a minha.
Este ano, no Dia das Mães, não recebi presentes, ligações, mensagens, nem cravos, nem uma caixinha azul da Tiffany, nem um simples Feliz Dia das Mães da Sofia. Sentei na cozinha da minha casa nova, onde a luz da manhã entrava pelas cortinas e caía no jogo de mesa amarelo claro. O relógio de parede tiquetaqueava sem parar, como se quisesse me lembrar. Este é um dia para celebrar. Mas eu não ligava mais. Faz 3 semanas que me mudei para essa cidadezinha litorânea tranquila. A casa é pequena, térrea, com 2 quartos. Fica perto da rua principal, mas longe o bastante para ser silenciosa. A praia está a 5 minutos a pé. Tem uma cadeira de balanço na sala que eu adoro e a cozinha está impecável. Cada item foi escolhido por mim. Ninguém me disse como gastar meu dinheiro. Ninguém me disse do que eu precisava. E o melhor, aqui ninguém me conhece. Não preciso mais ser a mãe de ninguém. Naquela manhã, fui ao mercado como sempre. Comprei meio quilo de grãos de café frescos, umas fatias de queijo e um buquê de margaridas. Estava guardando as compras quando alguém bateu na porta. Dona Ana? Perguntou o carteiro. Assenti. Chegou uma carta escrita à mão, sem remetente. Meu primeiro impulso foi jogar fora, mas algo me fez abrir. Dentro, tinha uma folha de papel dobrada com cuidado em 3. A letra era meio torta, definitivamente não de adulto. Obrigada por nos ensinar a priorizar nossas vidas. Todas as mulheres do centro disseram: se eu pudesse recomeçar, queria ser como você. Não uma mãe que deu tudo, mas uma mãe que lembrou de guardar algo para si mesma. Feliz Dia das Mães, das alunas do Programa Comunitário de Empoderamento da Mulher. No começo, não lembrava do que se tratava. Depois caiu a ficha. 2 semanas antes, me chamaram para dar uma palestra na biblioteca local. Foi um convite de última hora. O tema era administrar a independência financeira na terceira idade. Pelo jeito, transformaram minha palestra numa lição. Fiquei olhando a carta por um tempo. Depois colei na geladeira. Naquela tarde, caminhei pela praia, estava cheia de famílias, crianças soltando pipa, casais idosos de mãos dadas e gente como eu, sozinha, mas não solitária. A brisa era suave. Sentei num banco perto da água e vi as gaivotas subindo e descendo no céu. Em algum lugar, uma criança gritou: "Mãe, olha para mim!" A voz dela, doce e suave, ecoou no vento. Fechei os olhos. Pela primeira vez, minha mente estava em paz, sem esperar, sem perguntar, sem esperar nada. Todos os dias das mães antes desse, eu esperei uma ligação, uma mensagem, um sinal de que alguém lembrava que me amava. Mas agora não. Não porque fiquei fria, mas porque finalmente entendi. Ser mãe não começa no dia que seu filho nasce. Começa no dia que você para de se trair para ser necessária. Naquela noite, fiz meu jantar. Limpei a mesa, sentei no sofá. A brisa do mar ainda entrava pela janela. Ao longe, as ondas batiam num ritmo lento e constante. Liguei o rádio. Sintonizei um programa local para idosos, bem na hora de ouvir uma frase: "Que todo Dia das Mães seja verdadeiramente seu." Sorri e murmurei: "Este é o primeiro que realmente foi." E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.